Dia, bom dia. Vamos fixar o tema aqui hoje, a seleção natural das empresas pelo marketing, assim como a teoria de Darwin, ela seleciona, né, os fortes para manter a natureza humana, animal, vegetal, enfim, né, vai selecionando, assim como Darwin diz que os seres todos evoluem de acordo com a seleção natural. Eles não estão conseguindo fixar aqui, vamos ver se eu consigo. No marketing não é diferente. As empresas, elas são selecionadas pelo ambiente. Essa é uma lei de persuasão, da influência, e fica no mercado, no jogo, justamente quem olha para isso, né? As empresas, bom dia, as empresas que olham para isso, bom dia. Então vamos iniciar essa segunda-feira falando de marketing, mais um pouquinho entrando numa engrenagem nova do marketing para você prosperar. E encerramos semana passada falando ainda sobre inovação, mas no conceito do marketing ideológico e da inclusão do marketing inclusivo. Foi muito legal o bate-papo da semana passada, como toda semana são, né? E nessa semana a gente vai falar de marketing de diferenciação. Marketing de diferenciação e as 5 ameaças de Philip Potter, proposta por Philip Potter. Nós vamos focar, dar luz para essas questões que têm a ver com teorias administrativas do marketing, bem como casos relacionados, né, de marcas, o óbvio das gigantes que a gente também tem que fazer. Bom dia! Então eu já te começo a perguntar para você o seguinte: você crê que a seleção natural dos seres vivos, dos seres humanos e também das marcas, obviamente, a gente sempre compara liderança, CPF com CNPJ, tem a ver com a teoria de Darwin, ou seja, a seleção natural, ela faz diferença no jogo de sucesso? Sim, né? Sim, das empresas também, das marcas também. Quando a gente vai pensar em influência, liderança e persuasão, automaticamente ganha jogo, fica na disputa mercadológica aquelas empresas, aquelas marcas que têm mais brio, aquelas empresas que naturalmente chamam a atenção do mercado, aquelas empresas que são mais fortes ao olhar do consumidor. E por isso que a gente fala, bom dia, e por isso que a gente fala tanto nas ameaças de Potter, por isso que a gente fala tanto em marketing de diferenciação. É sobre isso que a gente vai iniciar e tratar essa semana. Marketing de diferenciação e as ameaças do mercado. Para você entender que fica no mercado as fortes. Exatamente como a evolução proposta por Darwin também acontece no marketing, tá? Fica no mercado os fortes. Seleção natural do jogo, tá? Então vamos lá. Por quê? Porque as empresas, não só as pessoas, né, mas os seres vivos, animais como um todo, mas as empresas, elas, à medida que elas vão se adaptando ao ambiente, elas se tornam mais fortes. Aquelas empresas que têm poder de adaptação mais firme, mais forte, mais veloz, elas naturalmente ganham disputa mercadológica. Sim, a questão é como fazer isso acontecer, né? É como que eu me torno ágil, maleável. Ora, é por isso que a gente está aqui todos os dias, às 7h07 da manhã, conversando contigo, para te dar esses insights, essas inspirações, mostrando o que os grandes líderes fazem, falando de conexão única, aquela conexão em que você tem um valor altíssimo agregado ao seu produto, ao seu serviço, de uma forma diferenciada, em múltiplas pontas, atendendo às dores e às necessidades do cliente. Então, quando você entende que a linha central de tudo isso é, de fato, solucionar a dor do seu cliente, você já está na vanguarda, já está à frente, né? Passamos as últimas semanas falando de inovação para você entender que isso também te torna forte na medida em que você consegue se adaptar. E aí a gente deu vários exemplos de empresas que fazem isso na prática. Ilustramos com pequenas empresas como é que você pode fazer, independente se você tem recurso financeiro ou não. Então essa adaptação ao ambiente, e hoje eu vou fazer uma introdução sobre esse assunto para a gente poder aprofundar mais durante a semana como que eu faço marketing de diferenciação e como que eu me protejo das ameaças do mercado, olhando para as teorias e para os casos hoje, tanto de sucesso quanto os que não foram tão, vamos dizer, bons assim, né? Tão bons assim, mas que nos servem de exemplo para que a gente possa aplicar na prática alguns conceitos. Se adaptar ao ambiente é uma premissa básica das empresas, e para isso tu tem que fazer boa gestão. Por isso que boa gestão tem tudo a ver com marketing. Gestão saudável tem tudo a ver com marketing. Marketing é um relacionamento com o mercado que explode
da luz, da voz, brilha o seu negócio, só que à medida que você tem ela internamente uma gestão saudável. Se você não tem uma gestão saudável, dificilmente você vai conseguir fazer o marketing atrativo também, porque está muito sincronizado, é muito paralelo, uma coisa tem a ver com a outra. Então, assim como uma seleção natural de um ser vivo, de um organismo natural, né, da natureza, onde esses organismos que melhor se adaptam às temperanças, vamos dizer assim, do ambiente, são os que sobrevivem. No marketing, as empresas que conseguem se adaptar rapidamente às mudanças de mercado, elas têm sim, maior probabilidade de sucesso. Eu não diria nem maior probabilidade, elas têm mais sucesso, com certeza. Isso pode envolver uma adaptação de estratégia de marketing, e por isso que a gente fala tanto em estratégias, produtos, serviços, né? Não só no sentido da inovação da comunicação, da qualidade da comunicação, mas no sentido da qualidade do produto, da entrega do produto, em todas as pontas de relacionamento com o cliente, desde a fase da atração, da manutenção do relacionamento, da venda, da ativação da experiência, que é o momento em que o cliente faz a compra de um produto, do pós-venda, que é o encantamento. Toda essa jornada do cliente, ela tem muito sim a ver com um despertar rápido de atendimento às necessidades do cliente, às necessidades do mercado, às tendências. Então, num exemplo bem prático, o dólar caiu, ora, rapidamente eu tenho que entender, isso afeta o meu negócio, não afeta, a política mudou, um concorrente abriu uma loja do lado da minha, né? Então são decisões muito rápidas que a gente tem que estar pronto para fazer sempre do limão uma limonada, e dá. Eu venho te mostrando isso ao longo das nossas conversas aqui, dos nossos cafés da manhã, que dá para eu ficar atento ao mercado e sempre fazer do limão uma limonada. Sempre dá para fazer do limão uma limonada. Só tem um requisito, que é o seu propósito, a sua cultura organizacional. Gigante, sempre estudando e expandindo conhecimento para o universo. Isso aí. A gente está sempre junto, sempre. As empresas, elas têm que estar continuamente estudando, expandindo seu conhecimento para o universo, né? As empresas, a gente que está aqui para isso, né? A gente está aqui para cumprir nosso propósito também e pegar juntos, né, Luciano? Pegar juntos. Então, a diferenciação competitiva, tá? A diferenciação competitiva, dentro do contexto do marketing, é o que a gente chama de marketing de diferenciação, né? Então, existe sim essa veia do marketing. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem Pedro Superti falando muito sobre a gente tem vários profissionais, vários experts no marketing falando, se aprofundando em temas específicos, e aqui eu trago o genérico de todos, né, para que você se torne um líder, um gestor de marketing, entenda como, e aí eu tento juntar as engrenagens para você entender como é que funciona em termos de resultados práticos toda essa questão de marketing. Mas existem a cadeira, vamos dizer assim, do marketing, a gente chama de marketing de diferenciação, né? Que trata justamente disso, como que as empresas se diferenciam no mercado através desse relacionamento com o público. E no contexto da seleção natural, se a gente for fazer já que a gente está fazendo essa analogia para você entender como é que funciona o jogo, os organismos, eles se desenvolvem com características únicas e vantajosas que eles têm em relação aos outros predadores, né? E no mercado é a mesma coisa. Então, da mesma forma, no marketing, você tem que conseguir se destacar, tá? Diante da concorrência, o que? Analisando as suas forças. A gente já conversou sobre isso, a gente já conversou sobre matriz SWOT. Sim, acho. Senão, vamos ter esse momento. Mas de várias formas eu trago esse contexto. Quando a gente entra na administração do negócio, a gente não deixa de olhar para a matriz SWOT, forças, tendências, fraquezas e ameaças, né? É básico isso, é básico. Então, quando você entende, primeiro, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, qual é a sua visão mercadológica, ou seja, quando você cria uma identidade de marca, né, você já começa a brilhar, já é um ponto de destaque de diferenciação. Quando você faz marketing ideológico, que a gente falou a semana passada inteira, né? Ou seja, eu tenho uma bandeira porque eu ajudo o mercado, eu ajudo o meu público, então eu vou ter uma bandeira, eu tenho um inimigo comum, que faz conexão com o meu mercado, que também tem, e eu tenho soluções para isso. Bem, eu tenho outra diferenciação, né? Eu dou mais um passinho em relação à minha concorrência. Quando eu olho para a minha administração do meu negócio e eu entendo quais são as minhas forças dentro dessas matrizes SWOT, ora, basta eu treinar os meus vendedores para fazer um bom pedido de venda em relação às minhas forças, que eu faço um super gol diante da concorrência, né? E eu tô falando gol pra gente entender que é uma arena de jogo mesmo, tá?
O que eu faço com as tendências do mercado lá na frente? Inovação, que a gente também falou semana passada. O que eu faço com as ameaças do mercado, né? Eu me conecto com parcerias para transpor essas ameaças, né? Ou eu fico em alerta em relação a elas, apenas em alerta. O que eu faço com as fraquezas? Eu crio estratégias de transformar essas fraquezas em forças, através de lançamento de novos produtos, novos serviços, novos conceitos, novas ideias, através do diálogo com o meu mercado, através de pesquisas. Então, sempre dá para fazer jogo, independente da situação em que você esteja, né? Então, isso é diferenciação competitiva, isso é fazer marketing de diferenciação, tá? No contexto, então, é isso. Eu sempre tirar vantagem competitiva diante das relações. Parece que a gente está falando de liderança? Sim. Parece que a gente está falando de venda? Sim. Parece que a gente está falando de gestão? Sim. Né? Então, o marketing ele consegue permear todas essas questões, porque o marketing ele faz brilhar tudo isso que vem antes. E por isso que é importante a gente falar sobre tudo que vem antes. Não adianta você só fazer um bom tráfego e não ter um bom atendimento. Fazer um bom tráfego, captar clientes e não ter um bom treinamento de pitch de vendas na sua linha de ponta, né? Então, da mesma forma que no marketing, as empresas que conseguem se destacar da concorrência com uma proposta de valor única e diferenciada, tem mais chances de atrair e reter os seus clientes. Também é assim no ambiente animal, né? Então, o que é proposta de valor única? É aquilo que eu tenho que me faz correr na frente, né? Se a gente for pensar num animal que tem mais músculos e consegue correr do predador, né? Ele vai ganhar, óbvio que ele vai ganhar. Quando a gente fala esse valor único, é a conexão única que eu sempre falo, né? Então, o valor único que eu tenho, que me torna diferenciado, à medida que eu consigo conectar ela com o meu cliente, e eu conecto através dos meus valores, do meu propósito social, da minha missão, da minha visão, à medida que eu consigo fazer essa conexão, pronto, né? Conexão única. Por isso que agora eu tô falando muito mais em conexão única. Eu vou ajustando as terminologias, né? Pra gente tentar fazer as pessoas entenderem. Então, antes eu tava falando de lidera mercado, quem serve o cliente. Sim. O óbvio que tem que ser dito, que os gigantes fazem, você tem que aprender a fazer também. É óbvio, é fácil. Então, todo mundo, os grandes, eles não podem perder tempo, eles têm que rentabilizar. Então, as ferramentas de aplicação são simples, são óbvias, mas são praticadas, né? E talvez você desconheça porque lá eles pagam grandes gestores, grandes líderes que têm essas habilidades na prática. Então a gente tem que falar aqui. Então eu vou trocando as nomenclaturas. Então era o óbvio, né? Que os gigantes fazem, que você também tem que fazer. Agora eu tô no termo conexão única, né? Para você entender o que é tudo isso, mas é tudo sobre a mesma coisa. É tudo sobre você ter um posicionamento que a gente chama de branding, gestão de marca, voltada a atender as necessidades do seu cliente, só que numa linha central que é o seu propósito, que é a sua cultura organizacional, ponto, né? Aí você mata toda e qualquer estratégia de marketing, né? E aí sobrevive o mais apto. Então, se eu pudesse classificar essa questão da diferenciação em 3 pontos, seria adaptação ao ambiente, diferenciação competitiva e sobrevivência, sobrevive mais apto. Se a gente for falar em seleção natural, né? Se a gente for falar em seleção natural, a marca que fica no mercado de uma forma natural, aquela que se adapta ao meio ambiente com mais rapidez, velocidade e qualidade, aquela que tem mais diferenciação competitiva em termos de posicionamento de marca e aquela que sobrevive mais, que está mais apta a sobreviver diante das ameaças. Ou seja, sim, pode ser que um pouco até aqui pode ser um pouquinho desafiador, porque sim ganha quem tem mais dinheiro, sim ganha quem tem mais relacionamento, sim ganha quem está mais organizado, quem tem mais selos de qualidade. Aqui é o vamos ver mesmo, né? A gente não pode ser hipócrita e dizer assim, mas eu sou bonzinho, então o outro tem mais dinheiro que eu sou bonzinho, então eu vou ganhar porque eu sou bonzinho, né? Não, tu tem que ter a habilidade de entrar no capitalismo mesmo, né? E fazer da tua bondade um grande diferencial competitivo para te ganhar dinheiro e poder competir mais e estar mais seguro e mais blindado, né? Afinal de contas, a gente sabe que é justamente esse olhar para que as empresas deem lucro é que faz com que toda a sociedade se mantenha, o desenvolvimento produtivo se retroalimente em termos de pesquisas, em termos de inovação, em termos de servir, né? O que seria da sociedade se não fosse o capitalismo? Nada, absolutamente nada. Ontem ainda estava vendo assistindo umas palestras nesse tempo chuvoso, coisa boa, de alguns pesquisadores
E só ficar pensando todo o tempo, 10, 20, 30 anos de pesquisas, eu fico pensando, nossa, quem é que banca esses pesquisadores, né? Quem é que banca? São laboratórios, são empresas que investem, né? Não só a um curto prazo, mas a longo prazo, tem essa visão mercadológica capitalista a longo prazo, né? E a gente tem que ter ciência de que essas coisas existem e estão aí. Então, sobrevive o mais apto sim, tá? Na seleção natural, os organismos, eles mais adaptáveis ao meio ambiente, e quando eu digo se adaptar ao meio ambiente, é sim entender que não só depende de mim, mas o meio influencia em toda a minha operação, isso é fato. Agora, o que eu faço com o meio, sim, é 100% responsabilidade minha, né? São os que têm maior probabilidade de sobrevivência, aqueles que sabem utilizar os ataques do meio, né? E quando eu falo meio, pode ser crises, pode ser clima, pode ser desastres, pode ser uma série de coisas, pode ser concorrência, pode ser as ameaças de Potter que a gente vai falar no decorrer, né? Então, o que acontece no meio interfere sim na minha gestão, mas o meu pensamento e a minha responsabilidade e a minha proatividade em relação ao que eu faço com o meio, ou seja, o quanto que eu estou antenado para o que acontece no meu entorno, faz a diferença sim no seu jogo, e às vezes nem se dá conta. A cada 10 empresas no Brasil, 7 vão à falência no período de até 5 anos. E isso acontece, e às vezes eu nem sei por que eu fali, nem sei por que eu fui à falência. São N questões, né? Você provavelmente não tem um plano de negócios, você provavelmente não tem cultura organizacional desenhada, então cada funcionário faz o que quer dentro da sua empresa. O fulano chega atrasado, mas ele é bom, você fica na mão dele. Você gasta dinheiro com grandes líderes, mas não documenta, ou seja, quando esse líder vai embora, ele leva o conhecimento embora. Então tem uma série de... Você não tem processo, você não tem metodologia, né? E eu tô falando você porque é a média geral do Brasil, e tá tudo bem, é assim mesmo. Nós não fomos educados para sermos empreendedores aqui no Brasil. E aqui que tá o nosso papel, aqui que tá o meu propósito, né? Trazendo para você os conceitos grandes, para a gente entender o que tá dando de errado. E isso aqui, esse conceito faz a diferença do jogo. Eu entender que sobrevive o mais apto, sobrevive aquele que olha para o todo. Então, o gestor, o CEO, né, os diretores, os líderes, eles não são aqueles que têm sucesso atrás da operação. Eles são aqueles que têm sucesso olhando para o todo, para o contexto do todo. E é isso que a gente faz aqui. Desenvolver bons gestores de marketing, bons líderes de marketing, para que quando você contrate a sua agência, você pare na frente dela e saiba o que pedir para ela. Porque, pasme, isso geralmente acontece. Eu tenho clientes que chegam para mim e falam assim, eu não aguento mais, eu tô trocando de agência por agência porque eu não sei o que pedir, eu não sei o que fazer, entende? Já contratei até uma consultoria, uma auditoria que me trazem planejamento estratégico do que fazer com marketing, mas eu não sei como operar, né? Então, assim, falta o gestor, falta aquele olhar que é mais macro do negócio, que conecte toda a estratégia geral do negócio com a estratégia tática, que são os objetivos de marketing, com as estratégias operacionais, que é o dia a dia que faz o resultado acontecer, né? Então a gente tem que entender o contexto do jogo, e é por isso que a gente fala aqui em gestão e liderança, sempre gestão e liderança, tá? De marketing, obviamente. Então, sobrevive o mais apto. Para que eu possa sobreviver ao mercado, eu tenho que ter esse lugar de gestão e atenção plena ao que está acontecendo em 1360 graus mesmo, tá? É na política, é um olhar na economia, é um olhar na sociedade, é um olhar no meu bairro, é um olhar na minha comunidade, é um olhar no meu cliente, um olhar sobre as campanhas que eu faço, os recursos que eu invisto, né, para a linha de retorno sobre investimento, ROI, famoso ROI, olhar para as metas no meu negócio, dentro e fora, todo o tempo. Ali é uma loucura, assim. Eu ia falar essa semana só sobre marketing de diferenciação, hoje estou fazendo uma introdução, as forças de Philip Potter, mas agora eu vou ampliar, acho que eu vou falar um pouquinho de SWOT com mais profundidade também, porque é um olhar para dentro e para fora a todo momento, tá? Então, o marketing de diferenciação, ele envolve toda essa criação de uma oferta única, tá? Que me blinda na questão da seleção natural, porque lembra que o contexto original aqui dessa transmissão hoje é seleção natural, né? Eu ganhar jogo na seleção natural.
Então, para que eu possa ser selecionado naturalmente pelo meu mercado e estar blindado, é o marketing de diferenciação também. É a gestão, né? Então eu preciso sim ter uma oferta única, conexão única, que é o que a gente sempre fala, distintiva de ser percebida. Eu preciso me destacar, eu preciso ter brilho, eu não posso ser uma marca água de salsicha, mais ou menos, mais do mesmo, né? Eu preciso me diferenciar da concorrência com algo que eu estou para o mercado, que só eu tenho para ofertar para o mercado, né? O que faz? Eu sempre falo aqui, tá? Mas sempre é o óbvio que tem que ser dito todos os dias. Porque talvez você não esteja convencido ainda, tá? O que faz você ter esse brilho, esse lugar no mercado? É a sua fala, o seu lugar de fala. Por que as pessoas que começam a ganhar no marketing digital estão muito trabalhando a questão de um gatilho mental específico que chama a jornada do herói? Porque é sobre eu ensinar aquilo que eu sei, é sobre eu buscar o meu lugar de fala honrando a minha história, né? É claro que a gente não pode, que é o erro, a gente já fez uma transmissão sobre isso, não vou me aprofundar, mas o erro do pessoal que eles estão fazendo é exagerar um pouquinho e acabar se colocando numa posição de vítima e não de potência, né? Então esse cuidado a gente tem que ter para não perder a mão, porque começa a cansar, né? E aí começa a ser mais do mesmo. Então, para você ser diferente, você tem que honrar a sua história, você tem que encontrar o seu lugar de fala, né? Todos nós, bem como todas as marcas, têm um lugar de fala. Perceba que uma marca, ela vende todos os dias alguma coisa. Se ela vende todos os dias alguma coisa, ela sabe muito. Não tem como não, porque ela está lidando com o cliente todos os dias. Ela sabe muito. Agora, se ela não passa adiante os ensinamentos dela, ela não ganha o lugar de fala dela. Então, dificilmente ela vai ser marca diferenciada, ela vai ser só mais uma na questão do atendimento, na questão... Ela pode até se destacar em relação ao atendimento, em relação à qualidade de produto e serviço, e assim fidelizar alguns clientes. Agora, se do ladinho dela abre uma concorrência em que essa concorrência fale de diferenciação, pode ter certeza que ela perde o jogo. Se essa concorrência fala da jornada que ela tem, da experiência que ela tem, ajuda o mercado encontrando seu lugar de fala, pode ter certeza que esses gatilhos de empatia, de reciprocidade, vão fazer com que os clientes prefiram essa marca que converse com o público, que resolva as dores do público, que ensina o público, do que a outra, que investe em atendimento, investe em qualidade, mas não consegue dialogar, se conectar de forma única com o seu mercado. Por isso, marketing de diferenciação é a conexão única por meio da diferenciação e das vantagens competitivas. É eu encontrar a minha narrativa, falar da minha jornada, falar da minha experiência e puxar quem está lá embaixo para o meu contexto. Percebe que todo negócio, qualquer que seja, ele está no mercado só porque ele tem algo a ofertar para um cliente. Esse algo a ofertar é algo que ajuda o cliente. Se ajuda o cliente tem dor. Todo cliente, toda empresa tem um cliente que tem alguma dor. Senão não teria sentido essa empresa abrir as portas, né? Porque se ela não consegue ajudar de alguma forma com os produtos e serviços dela, eu não consigo imaginar uma empresa que consiga ter sucesso de venda se ela não entende qual é a função dela mercadológica, o propósito social, né? Então, não é só filosofia, tá? É casos, estudos, né? Enfim, todas. É rara a transmissão que eu não trago casos verídicos, né? De empresas que se destacam por fazer marketing ideológico, marketing de diferenciação, essas coisas todas que a gente fala. E assim, com Força de Potter, que eu trouxe como destaque, né? Da introdução da nossa semana, como colocando as empresas numa posição de naturalmente, seleção natural, naturalmente ganhar disputa, ela tem a ver, obviamente, com a gestão que torna essas empresas poderosas, né? Onde eu sei quais são onde eu sei como que a concorrência me ameaça, meus clientes me ameaçam, meus fornecedores me ameaçam, novos entrantes, novos produtos me ameaçam na medida que podem substituir aquilo que eu faço. Quando eu tenho esse olhar voltado para essas questões, eu estou blindado das ameaças naturais, né? Eu estou blindado das ameaças naturais. E a gente vai discorrer sobre isso ao longo da semana, né? E agora me veio à luz de trabalhar também forte essa semana a questão da matriz SWOT, para você entender como que você se fortalece para na hora da seleção natural
das que acontece, que de fato acontece, que é assim que funciona o jogo, é assim o sistema, você permaneça fincado, né, nas suas raízes, no seu bril, né, na sua jornada do herói, na sua expertise. Então, existem várias formas de implementar o marketing de diferenciação, tá? Já vamos começar por aqui e amanhã a gente continua, tá? Características únicas de produtos e serviços fazem com que você fique na seleção natural, né? Então, você ter produtos e serviços únicos fazem com que você fique na seleção natural, né? O que significa isso? Exclusividade. O que significa isso? Pega todos os vídeos que a gente fez na semana passada sobre inovação e estar na vanguarda, né? Mas a dica, o spoiler principal aqui, tá? Não é só eu fazer pesquisas e estudos, isso é ótimo também, sobre tecnologias, novas tecnologias, enfim, novos designs, novas formas de comunicar, mas assim, uma dica crucial aqui, parcerias, tá? Se você tem uma linha de propósito, e você tem parceiros que respondem essa linha de propósito para um público que é comum, você começa a fazer associações de habilidades, de expertises que vocês têm, e vocês começam a lançar propostas novas para o mercado, para ajudar o mercado, vocês vão estar fazendo inovação, né? Então, é uma dica assim, ó, básica, que não envolve custo, envolve só estratégia. Características únicas de produtos e serviços. Para você ser único, você pode investir em pesquisa, investir em inovação, mas também se associar a outros parceiros, tá? De uma forma muito rápida, eu falo muito das parcerias, porque você consegue de uma forma muito rápida mesmo, criar essas diferenciações mercadológicas, tá? Uma marca forte com identidade visual. Presta atenção, marca forte com identidade visual. Eu poderia fazer uma transmissão só explicando o que é marca forte com identidade visual, tá? Uma marca forte com identidade visual bem definida, onde as cores conectem com o público, onde aquela marca apareça no subliminar das pessoas. Nossa, eu vi esse traço, vi essa cor, pensei em determinada marca, né? Então, começa a se criar um selo. Quando a marca é forte, ela se preocupa com esse branding, ela começa a se tornar um selo de qualidade, quando ela tem qualidade, né? Dentro do segmento dela. Logo, ela passa a ser um ícone, uma referência. E esse selo começa a ganhar valor mercadológico, tá? Então, isso é importante. Tem que estar conectado com o propósito, tem que estar conectado com o cliente, né? Obviamente, excelência de atendimento ao cliente, né? Isso faz a marca estar na seleção natural, estar no marketing de diferenciação. Então, a excelência no atendimento. Veja que são coisas óbvias, parece o óbvio, né? O óbvio que a gente tem que dizer. É o óbvio que a gente tem que dizer. Então, a proposta que eu te faço que eu deixo como reflexão, né? Pra gente encerrar hoje e seguir aí amanhã, enfim, é sobre esses 4 pontos básicos que eu acabei de citar, tá? Características únicas de produto e de serviço, conexão única com o seu cliente através do que você entrega, marca forte com identidade visual, excelência no atendimento, e vamos mais uma, falei 4, né? Segmentação de mercado, né? Eu entendo do meu público, eu tenho um público com que eu consigo me conectar, né? Então, esses 4 elementos, faz uma reflexão de 1 a 10, né? Como é que estão esses 4 elementos dentro do seu negócio, para você entender se numa seleção natural você passa no teste, tá? Vamos fazer essa análise, essa auto-reflexão. Ai, Ari, não me dá problema segunda-feira. Não me dá dor, né? De 0 a 10. Como é que tá essas características? Isso é gestão, gente. Isso é penso, né? Eu tenho certeza que se você fizer essa reflexão, vai ter algo de melhoria. Melhoria contínua, a perfeição nunca existe, né? Eu preciso me destacar para o meu cliente, eu preciso ganhar mercado, eu preciso vender com mais facilidade, eu preciso vender com mais valor. Olha para esses pontos, né? Todos os dias eu falo, não vai ter um dia que se você não parar para fazer uma reflexão em cima do que eu trago, você não vai ter um insight de algo que tem que colocar em prática. Não é para pirar, é só para anotar, ter um insight e pensar como é que eu posso fazer hoje, o que eu posso fazer agora para melhorar esses pontos, né? Porque isso é o que a academia traz, isso é que os grandes players trazem de experiência, de modelagem, de exemplo. Ora, se os grandes fazem, quem somos nós para não fazer? Se dá certo para eles, por que não vai dar certo para ti, né? Não é questão financeira, é questão estratégica, tá, gente? Estratégica. Então, eu vou te deixar esses 4 elementos aí para você iniciar a segunda-feira pensando, refletindo e a gente estruturando juntos aí algo que seja bom pro seu negócio.
Lembrando que a gente tem os grupos de liderança de marketing, que a gente debate mais sobre essas coisas. Aqui também, se você quiser aproveitar e deixar seus cases, enfim, né, a gente conversa. Para aplicar na prática as ferramentas, a gente tem grupos de imersões, né? Mas o mais importante é criar esse debate dentro da sua cabeça aí, quanto líder, né? Para você poder ter insights e colocar metas no seu negócio e saber o que pedir para suas equipes. Seja elas seja a sua equipe uma agência, ou seja funcionários aí que daqui a pouco estão trabalhando de uma forma dispersa, sem um foco, tá, gente? Essa é a chave, esse é o ouro, tá? Então, no mais, te desejo uma excelente segunda-feira. Amanhã a gente volta aprofundando nessa questão de seleção natural, né, das empresas, falando de marketing de diferenciação, falando das ameaças de Potter, falando da matriz SWOT. Para você, até vou pesquisar se eu já não fiz esse título, tá? Se eu já não abordei esse título. Se eu já fiz, eu vou pular. Mas se eu não fiz, eu prometo que eu vou fazer nessa semana ainda, tá? Pra gente poder estar sempre na vanguarda e fazer acontecer a liderança, tá? Tudo isso que a gente comenta aqui todos os dias são gatilhos de persuasão, gatilhos de influência, de autoridade e liderança no mercado. O que eu quero te dizer para finalizar, que eu anotei aqui para te dizer em resumo, tá? Em resumo, o marketing de diferenciação, tá? Ele é uma estratégia que busca criar uma posição única, uma conexão única e valiosa da sua marca com o mercado, da sua empresa com o mercado, destacando o quê? Os seus produtos, os seus serviços, de forma a atrair e reter o seu cliente, tá? Em toda a fase da jornada dele, que a gente acabou de comentar. A atração, manutenção, ativação no momento da compra, encantamento no pós, tá? Isso pode ser alcançado, sim, com mecanismos, né? Características únicas do seu produto, da sua marca, do seu posicionamento, do seu brand, ou seja, da sua gestão de marca, né? E assim você vai buscando a excelência no atendimento, a excelência na sua gestão, um passinho de cada vez, tá? Cada dia melhor. A sua excelência na sua gestão, a sua excelência no seu atendimento, a sua excelência na conexão única com a sua segmentação, com o seu mercado, de uma forma eficaz. E aí você vai estar se estruturando cada vez com mais força, cada vez mais, para se blindar das ameaças do mercado e para se manter aí na vanguarda e na seleção natural junto desse mercado que é tão competitivo, mas ao mesmo tempo tão cheio de oportunidades, tá? Até mais, até terça-feira. Faça uma boa segunda.